Ok, voltamos mais uma vez com mais um Núcleos Pod do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Gêneros e Sexualidades. E aqui hoje a gente vai bater um papo delicioso com o professor Sidney Barreto, essa figura maravilhosa que sempre nos deixa mais afoitos para entender todas as questões das religiosidades e afins. Bom dia, professor. Bom dia. Estou muito feliz por estar aqui, muito feliz pelo convite. Eu saúdo a todos e todas, saúdo igualmente a ancestralidade de cada um e cada uma. E vamos conversar um pouquinho sobre essas questões impertinentes e importantes. Impertinentes para quem, né? Não para nós não. Para nós está tudo bem. Ok. Bom, Sidney, eu queria um pouco que você falasse um pouco da sua trajetória, assim, bem brevemente, para a gente conhecer um pouquinho do Sidney Barreto. Então, eu sou de uma família de candomblé, não é? Eu sou babalorixá e sou também acadêmico, não é? Sou professor, eu gosto muito de ser professor e sou mestre e doutor em semiótica e linguística geral, trabalhando sempre com as línguas africanas. Eu trabalhei com Yorubá e aí fiz um trabalho também que era um pouquinho antropológico, um pouquinho sociológico, etnográfico. De verdade, essas questões que eu trago agora, eu comecei a pensar mais na segunda metade do doutorado, porque até a segunda metade do doutorado eu ainda estava um pouquinho só voltado mesmo para o núcleo duro, a gente chama de núcleo duro da linguística, que era só para língua. Depois, quando as questões se acirraram em torno do racismo, da homofobia, da transfobia, que nós sabemos que essas discussões são novas, né? Elas são discussões assim, que estão expostas há pouco tempo, não é? Aí que eu entrei em contato com essa realidade e decidi brigar por isso. E essa briga tem sido tão importante, né? Eu lembro de quando eu tive o primeiro contato com você via live do Facebook lá falando sobre esse candomblé decolonial, sabe? O quão isso me fez pensar sobre como o meu trabalho estava sendo importante naquele momento. Não, seu trabalho é super importante, não é? Eu penso muito sobre isso, né? Eu costumo dizer que eu tô atuando num triângulo, então ativista, babalorixá e cientista. E aí eu também não tinha visto isso, eu também achava que estava tudo bem no candomblé, que estava tudo acontecendo direitinho. E de repente eu percebi que no candomblé havia racismo, homofobia, transfobia, que havia um candomblé que não é pouco, que o grupo não é pequeno, é conservador, de extrema direita, e isso começou a me incomodar demais, começou a me incomodar, e é alguma coisa que ninguém fala, só nós falamos sobre isso, não é? Porque é efetivamente mexer na estrutura, não é? Mexer na base. E só que eu tenho reiterado, não é, Claudenilson? Você sabe, a gente não vai mudar nada, a gente não quer mudar o candomblé, quer dizer, liturgicamente, em termos de fundamento, a gente não quer discutir essas questões são indiscutíveis. O que a gente tá trazendo é uma questão de decolonialidade, de mentalidades. Então tem a ver com mudar mentalidades, não tem a ver com mudar rito. Sim. Até porque os ritos eles são constituídos a partir de uma gênese que o candomblé foi constituída, né? E isso eu tenho pensado também dessa forma, e isso é algo que a gente não tem possibilidade de modificação, haja vista que as mentalidades foram constituídas nesse campo, né? E outras possibilidades de mentalidade eu acho que fica muito a cargo desse novo contingente do candomblé, né? Essas pessoas que estão chegando com uma nova perspectiva, com uma perspectiva antirracista, anti-LGBTfóbica, anti-processos de recrudescimentos religiosos, né? Acho que esse movimento que a gente tem visto acontecer durante os últimos anos, sobretudo no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro, né, essas práticas intolerantes de colocar as pessoas de candomblé
em xeque diante do seu sagrado, é algo que nos coloca nesse lugar de resistência, né? E isso é algo que você sempre fala muito e muito abertamente, de como a gente está em um projeto de resistência dentro da nossa religiosidade. Isso, exatamente. Eu insisto nisso. Quer dizer, o candomblé é esse lugar de existência, resistência e resistência. E nesse sentido a gente precisa avançar para o século XXI. A gente precisa chegar no século XXI. As comunidades tradicionais de terreiro ainda estão no século XIX, mas a gente já está no século XXI. As pessoas são do século XXI, as famílias são do século XXI, as crianças são do século XXI, os jovens são do século XXI. E é natural, porque tem um discurso, não, eles precisam se adaptar. Não, eles precisam compreender esse universo cultural e atender às demandas desse universo cultural. Agora, é importante que esse universo também tem 50-50, tem que ter 50%. É importante que o universo também se ajuste, porque senão a gente vai receber quem? Quem que vai querer ser do candomblé para sofrer violências, para ser oprimido? Quer dizer, tudo que você vive lá fora, você vai viver dentro também? Não, eu não vou querer. Quem que vai querer? Nenhuma pessoa em sã consciência vai querer... todas as dores que ela sofre lá fora, ela vai querer sofrer dentro de uma comunidade de terreiro. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Então, o verbo é acolher. O verbo é acolher. Nós temos de acolher todo mundo. Não tem mais condições. Nós não podemos perder ninguém. Quer dizer, casas estão sendo fechadas, apedrejadas, incendiadas, vilipendiadas. Quer dizer, está posto, né? Quer dizer, a cristãocracia está posta. O fundamentalismo está posto e agora é a nossa vez, a gente vai ter que ir para a briga. Eu acho que uma grande medida de intervenção nesse sentido é o direito de resposta, né? E, mediante o direito de resposta, a gente tem, mais uma vez, um recrudescimento, né? O relançamento de um livro de um determinado pastor, que eu acho que a gente nem precisa evocar o nome, porque atrai coisas ruins, né? E aí no sentido de depreciar a religiosidade, de depreciar toda e qualquer exaltação de matriz africana, né? E aí pensar como é que esse projeto de decolonialidade pode nos ajudar e nos orientar a nos entender dentro desses processos. Olha, eu estou pensando que um projeto de decolonialidade não só nos ajuda, professor, ajuda todos, porque a sociedade branca fracassou, o neoliberalismo fracassou, o capitalismo fracassou, tudo fracassou. Está posto, a gente está vendo o caos em que nós estamos vivendo. Então, esse jeito de viver, de pensar o mundo, os valores civilizatórios que estão postos, fracassaram. Então, na verdade, esse projeto de decolonialidade, o nosso projeto de decolonialidade e o projeto que eu penso que é um projeto de empretecimento do candomblé, empretecimento no sentido filosófico e ideológico, eu não estou nem... Em São Paulo eu não posso nem pensar em tirar os brancos do candomblé, porque acaba o candomblé em São Paulo. Mas, porque aí não vai ter mais candomblé. Mas eu estou pensando em tirar uma mentalidade branca, porque a sociedade branca fracassou. Vamos colocar na nossa cabeça. Os brancos fracassaram. As pessoas estão doentes, elas estão no psiquiatra, elas estão tomando antidepressivos, elas estão com bipolaridade, com síndrome do pânico. A sociedade branca fracassou. As pessoas estão... mesmo em São Paulo, você anda pelas ruas em alguns lugares, parece The Walking Dead. Né? Problema de saúde social, né? Quer dizer, parece uma zumbilândia. O Rio de Janeiro também parece uma zumbilândia. Então essa sociedade branca, ela fracassou. E agora nós precisamos voltar para a nossa sociedade preta. Faz sentido o que eu estou falando? Absolutamente. Eu penso justamente... E não é a questão da corporeidade, não é a questão da melanina. Não se trata disso. Pois se trata de como a gente vai entender a nossa mentalidade partindo do suposto de que nós podemos colocar o nosso povo para frente. Né? É dizer que o culto, a religiosidade, o culto afro-brasileiro, ele está aberto a todas as pessoas. Sim. Mas ele está aberto também a todas as problemáticas que essas pessoas trazem consigo.
E nós temos respostas para essas problemáticas. E é justo nisso que eu penso quando a gente pensa na questão corpo dentro da religião de matriz africana. Né? O quão é importante o corpo estar sadio para que a gente professe a nossa fé de modo eloquente, vivaz. E aí eu me lembro muito da sua alegria e da alegria do seu povo de Candomblé, né? Na exaltação ao orixá, no modo como se lida com as deidades, com o outro, saca? E é muito importante que seja dito que Candomblé não é um locus de tristeza, de melancolia. Exato. Quer dizer, o silenciamento se deu, e eu entendo isso, nós entendemos historicamente. O silenciamento se deu por conta da opressão, da repressão. Uhum. Então foi ficando esse espaço silenciado, foi ficando esse espaço fúnebre, digamos assim, às vezes. Mas nós sabemos, né? Quer dizer, a cultura branca é uma cultura do grito, é uma cultura alegre, é uma cultura da alegria, não é? Então não faz sentido que esse espaço se transforme em mais um espaço de silenciamento. Quer dizer, foram 350 anos de apagamento e silenciamento. Então agora a gente precisa gritar, não é? Eu gostaria também de trazer um outro dado que a gente às vezes se esquece. Também o candomblé é um espaço terapêutico. Uhum. Não podemos nos esquecer disso. Uhum. Ele é um espaço de cura pela aceitação, diferente da igreja, que é cura pela transformação e rejeição do que se é. O candomblé sempre foi esse espaço de cura pela aceitação. Não é? Até porque quando você se inicia numa determinada divindade, o que está sendo aceito para além de quem você é a sua essência. Uhum. Então, mais uma vez, a gente está ganhando, mas a gente não fala sobre isso. Não é? Quer dizer, o candomblé é esse espaço de cura pela aceitação do eu, independente de quem for este eu. Uhum. Uhum. Eu sempre fico muito tenso, né, com essas questões. E aí eu fico me perguntando, Sidney, sobre essas questões que estão ligadas a um projeto de segredo absoluto das religiões, em que tudo é muito sacro, tudo é muito santo, nada pode ser publicizado, sabe? E na minha casa de candomblé, por exemplo, a gente não tem costume de registro fotográfico de excorporação. A gente não tem é meio que a gente fica refém da única memória que a gente tem, né? E ontem você falava no evento sobre projetos de memória que o candomblé nos oferece, né? E o quão é importante a gente ter em mente que esses registros eles são importantes em alguma medida para que a nossa história não seja apagada, né? E não essa história que é organizada e pensada a partir do eixo eurocêntrico. Eu também já estive nesse lugar mais conservador. Eu confesso que eu já estive nesse lugar mais conservador. Mas o que mudou o paradigma é que eu comecei a pensar, se eu não conto, o outro conta por mim. Se eu não conto a minha história, o outro vai contar a minha história, entendeu? Ele vai escolher. De que modo essa história ele vai contar do modo dele. Essa é a grande questão. Se a gente não criar um projeto positivo de visibilidade também e dar um tratamento de arte, de acervo, né? Porque de verdade o candomblé é esse grande acervo de memórias existenciais. Não é? A todo momento a gente está retomando memórias, né? Sutilmente. Não é alguma coisa que a gente faz explicitamente, mas sutilmente nós estamos retomando memórias existenciais. A própria iniciação é todo um processo de retomada de um eu abandonado, esquecido, adoecido, recrudescido, colonizado. A própria iniciação se trata disso. A gente precisa dizer, quer dizer, é claro, o candomblé nasce da pragmática, nasce da prática. Não dava para ficar pensando essas coisas, era hora de fazer. Agora a gente pode fazer, pensar e falar. O que me fez mudar, porque eu também estava nesse lugar conservador, foi que eu pensei, bom, se eu não conto a minha história, alguém vai contar.
não é? E vai contar por mim, e vai contar e vai distorcer, e vai contar do jeito dele. E aí, justamente, no Conversa de Terreiro, que é um projeto de conversa mesmo, de reunião de pessoas de axé para conversa, eu criei um braço que é o Nós Falaremos por Nós. Tudo bem, você não quer mostrar o transe de descorporação, não quer mostrar... Tá, mas mostra pelo menos as pessoas na cozinha fazendo as coisas, mostra pelo menos as crianças brincando. Humaniza, a gente precisa se humanizar, porque o outro não nos vê como humanos. Ele acha que a gente não come, não bebe, não paga impostos, que nós não somos professores, donas de casa, advogados, médicos. Ele não sabe essas coisas. E nesse sentido a gente precisa de um projeto positivo de visibilidade e produção de memória. É isso que eu penso. Perfeito. Eu acho, inclusive, que essa produção de memórias ela está para além, né? Porque eu lia outro dia o texto da Lisa Cartilho, que trata especificamente das escritas, do modo como a escrita sempre teve pertinente, teve presente no nosso Ariaxé, na nossa construção enquanto pessoa dentro de Candomblé. Sim. Né? E isso meio que se perdeu com o tempo. Né? E por que isso se perdeu? Né? E aí a gente tem uma enorme disputa sobre o lugar de conhecimento, de modo geral, dentro da religião de matriz africana, que não dá conta da nossa afrocentricidade. Né? Isso é um ditame colonial que nos coloca nesse lugar de quem pode mais, de quem tem mais, de quem detém mais conhecimento. Exatamente, isso é etnocentrismo, quer dizer, a gente tem um etnocentrismo interno. Inclusive, quero voltar naquela questão que você trouxe do segredo, do sacro. Eu insisto nisso, para nós não existe sagrado, essa palavra nem se aplica. Entendeu? Porque não existe a dicotomia sagrado e profano. O corpo é a um só tempo sagrado e profano. O sexo é um só tempo sagrado e profano, entendeu? A gargalhada, o gozo, a lágrima, não tem. E isso é muito colonialista. Essa separação não é nossa, entendeu? Não existe isso de corpo sujo, não existe corpo sujo, tudo emana do Criador. Quer dizer, nós somos o Criador na Terra, nós somos orixá. Então, essa separação, isso tudo, presta atenção nisso. Tudo que disser respeito à separação é como se tivesse sido alguma coisa que foi imposta para nos segregar, entendeu? Então, não existe separação entre sagrado e profano. Se quiser, tudo é sagrado, tudo é profano, tudo é sagrado e profano, como preconiza a afrocentricidade. E aí, Sidney, a gente vai caminhando para encerrar essa conversa, assim, com muito pesar, mas é isso, o tempo não para. Porque é muita coisa para falar. O tempo é nosso pai, né? E aí eu queria publicamente te fazer 2 convites. O primeiro é o seguinte: nós adoraríamos ter você como pesquisador nesse núcleo, porque nós entendemos que, mesmo à distância, pessoas como você têm contribuído absolutamente para que a gente tenha uma praxis, outra dentro da academia e fora da academia também. Né? E o segundo convite é: pode se preparar, porque tem qualificação de doutoramento vindo por aí e a banca é composta por você, certamente. Que maravilha, estou muito feliz. Laroi Exu, que é bom. Mojubá. Adoro. Dentre outros projetos que estão sendo avitados e que a gente vai se encontrar muito em breve. Vocês terão coisas para ler, nós vamos escrever mais essas coisas sobre as quais nós estamos conversando, que é da conversa que elas emergem. E eu fico muito feliz, muito feliz. Eu agradeço imensamente. A gente agradece absolutamente a sua disponibilidade para esse momento. Deixo aqui o canal aberto para todas as vezes que o senhor se sentir à vontade de gritar pelo Nucus, lá em São Paulo, em qualquer canto do mundo, a gente chega, tá? E, para além disso, é agradecer meu Mojubá, Motumbá, Babami. Axé. Meu Motumbá também, meu Motumbá. E a bênção, e eu estou muito feliz. E vida longa, saúde e prosperidade a todos nós, para que a gente continue lutando. Axé. O Mojubá. Ai, pessoas, em breve a gente volta com mais papos gostosos, com pessoas gostosas, nesse canal que só traz boas histórias, bons conhecimentos
E hoje, em especial, independente de todas as formas de opressão que nos rodeiam, a gente vai seguir reexistindo, porque nós somos isso.